Isto posto, vamos para as Escrituras? Palavra de Deus, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. E dizer aos irmãos que ontem foi a inauguração da Igreja Presbiteriana de Manaus, na Ponta Negra. Foi uma bênção. E aí eu quero dizer aos irmãos que lá não é uma igreja transplantada, mas é uma igreja plantada. Isso quer dizer, irmãos, que se você está bem aqui, você tem sua família, está bem localizado, você já está aqui no foco. Se Deus não está te chamando com propósito, é aqui. Então você tem seus ministérios, permaneça aqui. O nosso alvo lá é alcançar vidas para Cristo, discipular pessoas e fazer com que aquele bairro, aquela região ali, vai ser no Ducila, domingo às 9 da manhã, das 9 às 11 horas. Então vai ser algo maravilhoso também. É a 25ª congregação da nossa igreja. Em 3 anos organizamos 13 igrejas, mas agora nós estamos com 25 congregações na capital e 75 no interior. Que coisa maravilhosa! É bênção de Deus, é bondade de Deus. Quem abriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de 4 a 8, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, pelo mover do Teu Espírito que tem acontecido na vida desta igreja. Obrigado porque sabemos que é o sopro do Teu Espírito, é bondade do Senhor, é graça do Senhor, e tantas pessoas se achegando a este lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas aqui pelas manhãs de domingo, também às noites, também na central, Senhor, pelos domingos, pelas manhãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem movido isso nas nossas congregações da capital. Obrigado porque o Senhor tem feito isso nas congregações do interior. Obrigado, Deus, porque é o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor que tem resgatado, feito com que nós possamos ser gente lavada pelo sangue do Cordeiro para saquear o inferno para a glória do Teu nome. Pedimos, Deus, que nesta noite o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos expor a Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, irmãos e irmãs, queridos, queridas, você que está aqui, você que chegou pela primeira vez, você é muito bem-vindo a esta comunidade de fé, Igreja Presbiteriana de Manaus. A nossa caminhada durante 40 dias será uma jornada de fé. E Deus colocou no nosso coração um tema geral para essa jornada: o poder do alto. E durante esses 40 dias, nós estaremos compartilhando sobre esse poder. E o tema de hoje especificamente é o poder para morrer. O poder para morrer. Certamente ao longo da exposição desse texto você vai entender a temática dessa exposição.
Mas eu quero dizer aos irmãos que quando nós lemos o versículo 4 ao versículo 8 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, nós temos aqui uma transição do Cristo ressurreto glorificado, para a dispensação do Espírito Santo. Em outras palavras, na ascensão do Cristo ressurreto, glorificado, o Espírito Santo é derramado sobre o povo e começa a dispensação do Espírito. E por causa disso começa a expansão da igreja. Em João capítulo 16, versículo 7, nós encontramos Jesus sendo enfático, quando ele diz que convém que ele vá. Ele disse isso aos seus discípulos, porque se ele não for para o Pai, o Espírito não virá. Se você observar bem o texto sagrado, você vai entender claramente de que o Senhor Jesus, desde o capítulo 14 do Evangelho de João, está consolando os seus discípulos, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito. Mas eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, e levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus disse, e repita comigo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, senão pelo Pai. Esta foi a mensagem de Jesus aos seus discípulos. É óbvio que ele está falando das mansões, das moradas eternas, mas ele já estava acalentando, sossegando o coração dos seus discípulos. E a gente percebe isso quando ele fala do Consolador no capítulo 16 de João, quando ele fala sobre esse Consolador que viria sobre a sua igreja, para consolar, para orientar, para convencer a igreja, convencer aqueles do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o regenerador das nossas vidas. Se há um ato da conversão em nossas vidas, é exatamente pelo fato da regeneração que o Espírito Santo de Deus promove no nosso coração. Então esse texto está falando disso, está falando do Espírito Santo. E se a gente olhar para esse texto, 4 verdades a gente encontra de uma maneira peremptória, incisiva, terminante. E eu quero que você observe essas 4 verdades a partir do versículo 4 até o versículo de número 8. E a primeira verdade sobre o poder do Espírito de Deus é a promessa estabelecida nesse texto, a promessa do Pai. Versículo de número 4, observe por favor. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai. Aqui ele está falando sobre uma promessa. Ele está com seus discípulos, e ao estar com seus discípulos, ele então fala aos seus corações sobre a promessa do Pai. Que promessa é essa? É a promessa que está em Joel capítulo 2, versículo 28. Quando o próprio profeta Joel disse: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É óbvio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus já agia na história do povo de Deus. É óbvio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus já agia de uma maneira impactante na vida dos profetas, na vida dos reis e na vida dos sacerdotes. Mas a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28 é como se fosse uma espécie de divisor de águas, porque o que o profeta estava dizendo é que Deus estava dizendo que Ele derramaria o seu Espírito não somente sobre algumas pessoas,
mas que Ele derramaria o seu Espírito sobre todos aqueles que foram arrastados, irresistivelmente chamados pela graça de Jesus. O que Ele está dizendo é de que o Espírito viria não somente por um tempo, mas para ficar para sempre nos corações daqueles que foram alcançados por Jesus. E mais ainda, de que o Espírito de Deus não somente viria sobre aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, mas viria de uma vez por todas. É por isso que Lucas fala sobre a promessa do Pai. E se você observar, Atos capítulo 1, versículo 4, está interagindo de maneira concomitante com Lucas capítulo 24, versículo 49. Tanto o Evangelho como o livro de Atos foram escritos por Lucas. E no capítulo 24, versículo 49, Jesus está com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus está com seus discípulos ali no momento indizível, extraordinário e sobrenatural. Isto porque, durante 40 dias, após a sua ressurreição dentre os mortos, agora glorificado, Ele ministrou sobre mulheres, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e sobre também 500 irmãos. Agora Jesus está com seus discípulos, Ele está prestes agora a ser assunto aos céus, e Ele então diz para os seus discípulos: permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 49. Agora, Lucas enfatiza exatamente a promessa. Ele fala claramente sobre esse poder do alto, que é promessa de Deus, que é o Espírito Santo. E se a gente olha nessa direção, a gente vai entender claramente de que em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, no dia de Pentecostes, ocorreu exatamente isso, o cumprimento dessa promessa. Ou seja, irmãos, o texto está dizendo que essa promessa que Deus estabeleceu em Joel capítulo 2, versículo 28, se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 1, para a glória de Deus. O Espírito Santo aplacou nossas vidas, o Espírito Santo adentrou em nós. Todos que foram alcançados por Cristo, todos que foram alcançados por Jesus, têm o Espírito Santo em suas vidas. Então esta é a promessa que está no versículo 4. O segundo aspecto desse poder do alto é exatamente o que o texto fala sobre o Espírito Santo. Primeiro a gente vê no versículo 4 sobre a promessa. Agora no versículo de número 5, nós encontramos aqui Lucas falando sobre o Espírito Santo. Obviamente Jesus disse: porque João, na verdade, observe o texto, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Jesus não está falando aqui de plenitude do Espírito. Jesus não está falando sobre o derramamento, o enchimento do Espírito, como a palavra grega chama plerou, ou seja, o transbordar do Espírito. Ele está falando sobre o batismo com o Espírito. Em outras palavras, todos aqueles que são encontrados por Cristo Jesus, que se rendem aos pés da cruz, que são de maneira inexorável, implacável, tocados pelo poder de Jesus, de maneira salvadora, você imediatamente recebe o Espírito Santo.
Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 13, você vai ter esse entendimento. O entendimento é claro. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: em quem também vós, após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando o evangelho vem, o poder de Deus vem na vida de uma pessoa, transforma essa pessoa é selada com o Santo Espírito de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, você é uma carta viva, selada, e quando você estiver diante do Eterno, você estará por causa deste selo. Você foi selado com o Espírito Santo. Existe um destino para você. Há um destino para você. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o destino para a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, é estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem a chave do inferno e da morte, aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que abre portas e fecha portas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então, Jesus está falando aos seus discípulos sobre o batismo com o Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês brevemente serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Isso acontece em Atos capítulo 2. Há uma terceira verdade nesse texto, que está a partir do versículo 6 e 7. Agora ele vai falar sobre um lugar. Ele vai falar sobre o reino de Deus. E o versículo 6 e 7 diz assim, observe por favor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Na mentalidade dos discípulos, sendo judeus, era de que a visão deles é que Jesus estaria implantando um reino territorial, espacial, geopolítico. E por isso eles fizeram essa pergunta sobre restauração. Por quê, irmãos? Porque na história o povo de Deus, hebreu, judeu, foram espoliados por grandes impérios. Império egípcio, Império persa, Império babilônico, macedônico, Império Romano. Eles estavam vivendo no tempo do Império Romano. Então eles dizem: chega de estar subjugado pelo tacão do Império Romano. Agora o reino chegou. Esse lugar agora é nosso. Agora os poderes todos serão destruídos, porque o reino chegou, o Messias chegou, o ungido chegou, e agora é a nossa vez. Mas Jesus disse algo para eles: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. De que reino Jesus estava falando? Jesus não estava falando de um reino territorial. Jesus não estava falando de um reino espacial. Jesus não estava falando de um reino geopolítico. Jesus estava falando de um reino que começa nos nossos corações. Jesus está falando de um reino que começa aqui e termina na eternidade. Jesus está falando de um reino que começa nesse mundo ordinário e transcende para um mundo extraordinário. Jesus está falando da Nova Jerusalém. Jesus está falando do reino de Deus. Quando o Rei dos Reis voltar, Ele vai estabelecer o seu reino plenamente, e nós, os seus súditos, iremos adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que Jesus está falando.
Então nós temos a promessa, nós temos o batismo com o Espírito, e nós temos o reino de Deus. Jesus está comendo com eles e conversando com eles a respeito do reino de Deus. Mas há uma quarta verdade que é exatamente onde nós vamos expor de uma maneira um pouco mais detalhada, que é sobre o poder para morrer. E aí então vem o versículo de número 8, e eu quero que você leia o versículo de número 8 comigo. Diz assim o versículo de número 8. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder, bem forte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E é interessante porque você pode estar aqui se falando e colocando, meu Deus, por que o tema poder para morrer? Porque está no texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder para morrer significa poder para testemunhar. E a palavra testemunha no original grego é a palavra mártir, ou a palavra martírios, que significa alguém que está disposto a morrer por uma verdade que ele presenciou. Em outras palavras, poder para morrer, em primeiro lugar, você precisa ter esse poder para testemunhar, para falar da verdade, para não ser um agente secreto do reino de Deus, para não ficar camuflado, escondido. Esse texto está dizendo que esse povo de Deus aqui passou pelas agruras da vida, mas não abriram mão da proclamação do Evangelho. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus no capítulo 11. No versículo de número 32. Eu quero que você observe esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você entende isso? O autor aos Hebreus está escrevendo esta carta para os judeus cristãos. Ele está escrevendo essa carta porque os judeus cristãos estavam passando por uma perseguição, porque eles estavam passando pela fornalha do Império Romano, porque eles estavam sendo estendidos muitas vezes pelas ruas de Jerusalém até Roma, em cruzes e betumados, jogavam fogo sobre eles e se tornavam tochas humanas para iluminar a caminhada do exército romano nas ruas até Roma.
porque eles estavam vivendo um tempo de arrefecimento e eles estavam querendo retroceder. Eles estavam esmorecendo na fé. Então ele escreve dizendo: olha, há uma nuvem de testemunhas, como diz o capítulo 12. O que vocês estão enfrentando aqui, na história do povo de Deus, gente que passou pelas mesmas situações, pela fé, não viram a concretização clara da promessa de Cristo Jesus, mas pela fé eles eram salvos, pela fé eles contemplavam a manifestação do poder de Deus, crendo naquilo que haveria de vir. Era isso, meus irmãos, minhas irmãs. Nós obtivemos essa preciosa promessa, concretização. Jesus Cristo veio e de maneira implacável na cruz do Calvário, morreu, seu sangue foi vertido, desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por causa de mim e de você. Então nós somos do Senhor Jesus e fomos chamados para testemunhar as verdades de Deus. Nós não podemos ficar emudecidos nas faculdades, nós não podemos ficar emudecidos nas escolas, nós não podemos ficar emudecidos no nosso trabalho, nós não podemos ficar emudecidos dentro da nossa casa. Nós somos do Senhor Jesus Cristo e fomos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Eu gosto muito da história e da biografia dos pais da igreja. E um dos pais da igreja que mais toca o meu coração quando eu leio a sua história é Policarpo de Esmirna. Um dos pais da igreja, bispo de Esmirna. Policarpo estava orando na sua casa. Ele estava clamando. Quando chegou o exército e o levou à presença do procônsul de Roma. E diante dos seus algozes, estava ali Policarpo de frente para o cônsul. E o cônsul disse a ele: você não será morto se você negar a sua fé. Policarpo de Esmirna respondeu: há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor e nenhum mal Ele me fez, porque eu haveria de negá-lo? E naquele momento ele bradou: eu sou cristão! Eu sou cristão! Talvez seja isso que a gente precisa nos dias de hoje, onde há tanta dubiedade, há tanta confusão. A gente que colocou uma placa no peito dizendo que é crente, que é um cristão, mas não honra com seu testemunho, com a sua vida, com a sua caminhada, de ser alguém ilibado. Está na hora da igreja evangélica verdadeiramente bater no peito e olhar para esse mundo que tenta nos fazer totalmente mundanos, dizer a esse mundo: nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus, que não negocia o absoluto de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, que não negocia jamais com a corrupção, com a depravação total, que não negocia com tipo de negociatas escusas, mas nós somos cristãos porque servimos e amamos o Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder para testemunhar. Meu irmão, você tem vivido assim? Nós temos vivido dessa maneira? Nós temos tido essa postura? Ou a gente é cristão no domingo, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado a gente é gente sem temor a Deus,
que brincamos, que falamos mal do outro, que negociamos coisas que Deus não se agrada, que vivemos nos antros da pornografia, nos vícios da vida, e no domingo é apenas um massagear no nosso coração. Não, irmãos, Deus tem soprado o seu Espírito nessa igreja por santidade, e santidade começa com os pastores, santidade começa com os presbíteros, com os diáconos, com os líderes de grupos familiares, com os líderes de ministérios. Santidade, irmãos, e santidade só acontece pela palavra de Deus e uma vida de oração. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem esse poder para testemunhar verdadeiramente. A gente não tem medo, a gente não fica se escondendo, a gente não se torna uma pessoa tímida, porque Deus não nos tem dado uma palavra de covardia, mas de poder e de moderação. É assim que Deus tem tratado conosco. Mas esse poder para morrer, além do poder para testemunhar, é esse poder para ir a todas as nações. Para ir a todas as nações. O texto diz assim, no capítulo 8, observe o capítulo 8, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você já entendeu esse texto? Você já refletiu sobre esse texto? Quantas vezes você leu esse texto? Levanta a mão. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Muito bem. Então eu quero explicar algo para você sobre esse texto. Esse texto não está dizendo assim: eu vou começar a evangelizar na minha casa, depois da minha casa no meu bairro, depois no meu bairro a minha cidade, depois da minha cidade o meu estado, depois do meu estado o meu país, e depois do meu país as nações. O texto não está falando isso. O que o texto está dizendo é que é uma ação concomitante, simultânea. O que o texto está dizendo é de que Deus nos chamou, e nesse chamamento de Deus para as nossas vidas, está acontecendo na nossa casa a proclamação, na cidade, no bairro, no país, no estado e nas nações. Deus está movendo a sua igreja, a igreja está sendo movida a pregar o Evangelho, porque quando ele for completamente pregado, então virá o reino. Você está entendendo isso? Então não há tempo. Se Deus está te chamando para as nações, as nações. Se Deus está te chamando para o país. Se Deus está te chamando para a tua casa. Se Deus está te chamando para o teu bairro. Irmãos e irmãs, é por isso que essa igreja tem grupos pequenos, grupos familiares, para fazer com que o Evangelho alcance de maneira móvel, rápida, feroz, alcançando todos os lugares, debaixo de uma árvore, numa casa, numa cozinha, num terreiro, numa rua, no trabalho, na hora do almoço, ou à noite também, em algum lugar, onde for, não importa, reúnam-se, adore e chame outros para adorar. Esse é o poder que Deus está nos dando. Deus está dando esse poder para você, Ele já deu. Por que que a gente não usa? Por que que a gente fica tímido? Por quê? Quem irá pregar o Evangelho? Quem irá anunciar? Está escrito em Romanos capítulo 10. Eu gosto muito do texto de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e aí ele faz os adjetivos da presença dos serafins. Ele diz claramente diante dos serafins: Kadosh, 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 Yehová Sebaoth,
Ou seja, em hebraico ele está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Isaías está contemplando a sublimidade do Espírito de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus dentro do templo. E quando ele se depara com esse momento, ele se joga aos pés do Senhor e diz: estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou de impuros lábios. E o Senhor então aplaca o coração do profeta, acalma o coração do profeta, toca no coração do profeta. E o Senhor diz para ele: a quem enviarei? A quem enviarei? Deus está ecoando esta mensagem para mim e para você. Vocês muitas vezes ficam reclamando da sua casa, mas você tem que ser um luzeiro na sua casa. A quem enviarei? Eis-me aqui, disse o profeta, envia-me a mim. Diga isso: eis-me aqui, Senhor. Meus lábios são impuros, sou um homem pecador, sou uma mulher pecadora, indigno do Senhor, mas eu sei que o Senhor me alcançou. Agora me envia, Senhor. Usa a minha vida na minha casa, na minha família. Usa, Senhor Deus, no meu casamento. Usa nos meus filhos. Usa, Senhor, no meu trabalho. Usa, Senhor, na faculdade. Usa, Senhor, na escola. Usa-me, Senhor, usa-me. E Ele vai te usar com poder e glória. Você não precisa falar nada. Só a sua presença, cheia do Espírito Santo, vai constranger as pessoas. E eles vão dizer: por que você está assim? Porque o Espírito Santo encheu você. E aí você vai falar: por causa de Jesus. E finalmente, nós recebemos poder, além de irmos a todas as nações, nós recebemos poder para irmos às nações numa perspectiva de tempo extraordinário, como o texto fala. Observe esse texto, e que me chama a atenção nele no versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu gosto muito dessa expressão aqui, olha, tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, tanto em Samaria, tanto em até aos confins da terra. É algo impressionante. É uma ação de tempo, de coordenação. É uma ação do kairós de Deus, do tempo da oportunidade. É algo que acontece não somente na perspectiva geográfica, mas na perspectiva espacial de tempo. É Deus fazendo. É o Espírito Santo agindo. Tanto na sua casa, como na sua escola. Tanto na sua escola, como na sua faculdade. Tanto no seu lazer com alguém que você está convivendo, como também no encontro de sociabilidade. É no momento. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está atuando aqui nesse momento. O Espírito Santo na sua multiforme obra do Espírito, falando a cada coração aqui segundo as suas necessidades. É assim que o mover do Espírito acontece. É assim, irmãos, que nós precisamos aprender o que Deus tem para as nossas vidas. Meus queridos, é isso que Deus deseja de nós. Esse poder que desceu do alto é o Espírito de Deus. Não é por acaso que o Senhor Deus nos dá um mandato cultural. Esse mandato está em Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Quando Ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
E aqui há uma coisa interessante. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus diz: mas recebereis poder, a palavra poder ali é dinamis, é dinamite, é uma implosão, é como se fosse colocar uma banana de dinamite dentro de uma rocha, e ela implodir aquela rocha. É assim que o poder de Deus faz. Implosão acontece. É o que nós desejamos nessa igreja, por um grande avivamento, uma grande implosão do Espírito Santo. Mas em Mateus capítulo 28, versículo 16, quando Jesus diz: toda autoridade, a palavra poder e autoridade correlacionado, não é a expressão dinamis, é a expressão exousia, que significa: eu estou te dando autoridade, eu estou te revestindo de autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade que Ele dá, Ele diz: vão, pregue o Evangelho, façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, ordenado. E aí ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que possamos buscar esse poder do alto, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero fazer 3 pedidos aqui. Primeiro, nós vamos adorar com esse cântico. Depois nós vamos orar. Eu quero que nós cantemos de novo: eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória. E depois nós cantarmos, nós vamos orar, e eu vou impetrar a bênção. E depois eu quero 5 minutos de vocês. 3 minutos para o meu pastor José João, que vai vir aqui à frente. E eu preciso de 2 minutos, irmãos, são 20 para as 8 ainda. Mas eu preciso falar com a igreja. E eu preciso que os irmãos aguardem. Nós não iremos passar das 8 horas. A paz no nosso meio? A paz no nosso meio? Quem está na bênção, diga amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse Espírito foi derramado em cumprimento em Atos capítulo 2. Uma casa onde os 120 estavam reunidos se encheu da manifestação do poder de Deus. Línguas como de fogo, labaredas foram lançadas. Um vento impetuoso soprou sobre aquele cenáculo. E o texto diz que no dia de Pentecostes, no cumprimento do dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós vamos declarar isso. Declarar que Ele é o Rei da Glória. E que nós estamos aspirando um grande avivamento. Eu vejo o Rei da Glória vindo com seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, declare. Os pecados perdoam. A terra vai então canta. Hosana, Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Declara: eu vejo um povo eleito. Eu vejo. Nós podemos cantar mais forte. Para sua fé, para sua fé, compartilhar. Fale bem forte agora: eu vejo um avivamento pela fé. Quando, Senhor? Quando o teu povo olhar e te buscar, e te buscar. Levante as mãos e declare: Hosana, Hosana, bendito vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Senhor, nós te adoramos. Ó Espírito Santo, derrama a tua unção nesse lugar. Ó Espírito Santo, enche o teu povo. Ó Espírito Santo, lava o nosso coração. Ó Espírito Santo, nos purifique, conduza-nos em vitória, em nome de Jesus. Diga isso. Limpa o meu coração. O que? Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, quero ser igual. Quero ser igual a ti. Tudo, Senhor, tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo eu vou viver para sempre. Só a igreja. Só a igreja, só a igreja. Mais alto. Mais uma vez. Mais uma vez, todos juntos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Somente a Ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos aplaudir mais forte o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Podem sentar, queridos.